Olá, Ronaldo. Boa tarde, olá. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom aí por aí? Como é que vão as coisas? Tudo bem também. Já estamos com a Sexta-feira, Ana Lúcia. Ana Lúcia. Hã? sexta-feira com esse feriadinho chato, né? A gente não sabe se tá bom ou não tá bom mesmo para trabalhar, né? Porque uns querem trabalhar, outros não querem. Ai, espera só um minutinho, que live tem dessas coisas, né? O meu sempre companheiro de jornada tá junto querendo participar aqui, o cachorro. Olá, Mara. Oi, Patrícia. Que bom te ver por aqui. Espero que vocês aproveitem o nosso bate-papo de hoje. Vamos só esperar mais um pouquinho, ver mais o pessoal que está entrando. Oi, Roberta. Bem-vinda. Ronaldo. Roberta, boa noite. Beijão, Boa tarde ainda, Ronaldo. Boa tarde. 16 horas. Bom, Ronaldo, acho que a gente pode ir fazendo uma breve introdução, né? Enquanto isso, o pessoal vai entrando, né? O pessoal vai visualizando aí a live e a gente vai dando sequência aí no nosso papo. Bom, na então, última... Você fala do que aconteceu, a gente vai seguir, eu sigo você, vamos lá. Isso. E lembrando, né, Ronaldo, a gente tinha conversado que a gente sempre vai falar muito rapidamente quem somos nós, porque sempre tem um pessoal novo chegando, né? Então, os antigos já nos conhecem, mas quem está chegando às vezes não sabe quem nós somos, né? Então, só brevemente, meu nome é Vanessa Sola, sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e dependência química. Eu o Ronaldo sou... falar que eu sou é difícil, porque eu sou engenheiro, né? Quando fala assim, o que se trabalha com isso? Não, eu sou engenheiro e trabalho com familiares que têm problemas de compulsão há mais de 14 anos. E também estou agora conduzindo um projeto para trazer no Brasil de mães contra o álcool no trânsito, trabalhando sempre nessa área de álcool e drogas. Bacana. A gente começou a fazer essas lives, né, Ronaldo? E na última, né, só para dar um enredo aí para o pessoal, nós falamos sobre a linha tênue que separa dependência química e codependência, né, dando um enfoque maior na codependência. No entanto, né, surgiu algumas questões relacionadas às diferenças entre codependência e impacto da dependência química na família, né? São duas categorias diferentes, né? Então, ser codependente não é a mesma coisa do que ter impactos, né? Sofrer impactos com a dependência química. Então, eu e o Ronaldo pensamos de abordar nessa live de hoje a questão do impacto na dependência química, da dependência química na família propriamente dito. Até porque, né, ele tem alguns estágios e o intuito é que a gente possa falar em cada uma dessas próximas sextas-feiras de cada um desses estágios, sendo o primeiro estágio, que é o de hoje, que é a negação, né? Mas, então, surgiu daí a ideia da gente abordar esse tema nesta sexta-feira, que estava relacionado lá à nossa conversa sobre codependência. Né, então, a ideia é mais do que adequada, né? Porque não só esses estágios, eles existem para todas as pessoas, claro, acredito, né? Eu vejo como codependente, esse estágio existiu na minha vida, mas eu acredito que esse estágio existe da negação, por exemplo, existe até na própria pessoa que adquire a compulsão. Porque até ela aceitar que aquilo é uma condição que ela não consegue controlar, então existem várias negações. Então nós achamos interessante trazer realmente esses estágios, começando pela negação, e é isso, tá certo? Sem a gente estudar os estágios desses impactos, fica mais difícil você trabalhar, não diria nem a solução, mas o controle desse processo. Você tem que entender os estágios para você entrar no controle do processo. Muito interessante.
E é importante também, né, Ronaldo, porque às vezes o familiar que está passando por esse problema, ele está sentindo isso, está percebendo coisas, né, ele está impactado, mas ele não sabe o que está acontecendo com ele, né, e o intuito que a gente possa, através desse bate-papo de sexta-feira aqui, é que a gente leve realmente essas informações e que ajude o maior número de pessoas, né, para que elas possam ir aos poucos entendendo esses processos, né, seja da dependência química, seja da codependência, seja do impacto da dependência na família, né, então, falar desses estágios, mais do que apenas trazer essa questão do ponto de vista técnico, é que realmente as pessoas que sofrem com esse problema possam identificar, né, o que está acontecendo com ela, porque tem uma premissa na psicologia, né, que a gente fala que sobre a psicoeducação, né, que a psicoeducação em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer doença que possa estar acometendo, seja um indivíduo ou seja as pessoas que convivem com esse indivíduo, a psicoeducação, ela traz muito, psicoeducação é a informação, né, é o educar sobre os processos, né? Então, quando a gente faz isso, é uma forma de a gente estar educando, mas no sentido de levando informação, desmistificando processos, que as pessoas possam entender cada vez mais o que está acontecendo com ela mesma ou com quem está no seu convívio, porque o entendimento, por si só, já alivia muitas das angústias sofridas pelas pessoas. É como assim, sabe aquela coisa que a gente chega no médico, doutor, o que eu tenho? Quando ele dá o diagnóstico, promove um alívio, só de você saber o que você tem... Mas você pode falar não, não, isso não tem. Ah, sim! Já pegando o gancho, né, Ronaldo? Claro. Tem gente que vai falar assim, não, eu não tenho, não, eu sei que o senhor está com câncer, mas não, eu não tenho, você não tem. Não tem. Em vez de tentar tratar, ele já vai se... Mas é bem colocado, porque às vezes quando você tenta explicar para a pessoa o que está acontecendo, dependendo da maneira ou do que está acontecendo, a primeira reação é a negação, né? É a negativa daquilo. Né? E você sabe que talvez seja esse o grande... Você falou uma outra palavra interessante aí. As pessoas chegam, por exemplo, nos grupos de apoio, uma coisa não existe, eles chegam lá para desmistificar até o que aquela situação representa às vezes. Então, naquele instante onde eles ainda não têm o conhecimento, não têm ideia do que está acontecendo, e eu digo isso por mim, né? Quando eu cheguei lá e ouvi um monte de gente, tem até uma situação muito engraçada que eu queria comentar nisso aí, né? Você chega num grupo onde está cheio de gente rindo, falando, tal, e fica pensando, pô, aqui só tem gente com problema de desgraça, e os caras estão rindo, né? E depois de um tempo eu comecei a descobrir assim que aquilo na verdade era quando você entra no processo e desmistifica o que está acontecendo ali, você se sente até feliz porque você percebe que você pode fazer parte da solução daquele problema através das suas próprias ações. Então eu acho que a ausência da negação tem justamente do processo da desmistificação. Quando você desmistifica, você fala, bom, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Enquanto isso, você fala, não, o problema é dele. Aquela história, o problema é dele. O problema é dele. Sim. E é o que a Mara colocou aqui, né? O conhecimento liberta, né? Tem até uma passagem, né? Pegando um pouco a questão, Jesus falava, né? Conheças a verdade e a verdade vos libertará. E é um pouco disso mesmo, né? Às vezes a gente está aprisionado mais pelas questões do que a gente imagina ser, dos estigmas que a gente carrega em relação ao problema, das fantasias que a gente carrega em relação à situação. A gente sofre mais, e isso também é outra coisa clássica, né? A gente sofre muito mais pelo que a gente pensa do que, às vezes, pelos fatos reais, né? Muito mais a interpretação que eu dou para os fatos. Boa tarde, Carmen, bem-vinda. É muito mais pelo que a gente pensa do que, às vezes, pelo que de fato é. Então, quando a gente começa a desmistificar esses processos, desmistificar o que está envolvido, a gente tende a ir também baixando a negação.
né? Porque você falou bem, às vezes a negação ela está muito associada à questão do não conhecimento. E como eu carrego muito pré-conceito, né? Ou seja, conceitos que eu pré-estabeleci sobre as coisas, eu sofro a partir disso. E conforme a gente vai desmistificando, dando informação, fazendo o que a gente chama da psicoeducação, nós também tendemos a demover aí a barreira da negação. Né? Mas a negação, ela é, antes da gente introduzir de fato, só dizendo assim, ela é esperada, né? Ela é algo esperado em momentos de situações de crise. É a primeira esperada. É a primeira. Aliás, se a gente for ver no nosso desenvolvimento, desde criancinha, a primeira palavra que a gente aprende a falar é não. Porque provavelmente foi a primeira palavra que a gente ouviu também. A gente foi querer se movimentar, a mãe disse, não pode. Então, também a primeira palavra que o bebê expressa, não. Então, quer dizer, e é verdade, né? Tirando as brincadeiras à parte, a primeira coisa que a gente aprende é não, né? Depois é que a gente vai aprendendo a fazer as concessões, a dizer sim e flexibilizar. O não é algo muito presente desde muito cedo, né? Então, ele acabou sendo aí que a gente chama também na psicologia, um mecanismo de defesa que é acionado assim, ó, quase que como que a primeira opção de defesa é a negativa, né? É a negação. Você quer entrar especificamente? É que eu estou lendo aqui eu acho bacana essa interação, e por isso eu convido a todos aí a participarem mesmo, a fazerem perguntas, enfim, quanto mais interativo for esse nosso bate-papo, melhor. E a Camila está dizendo, infelizmente, hoje em dia, ainda existem muitos julgamentos, pessoas que não entendem o problema, e muitos se afastam de nós. É super verdade isso, Camila, por mais que se fale muito hoje em dia de dependência química, o que não se falava antes, e apesar de ter já muita informação também disponível, em vários meios de comunicação, enfim, ainda há muito preconceito. E eu vou te dizer mais, viu, Camila? Não só por parte dos leigos. Tem muito profissional que ainda torce o nariz para dependência química. Tem muito profissional que não quer tratar dependente químico, tem muito profissional que acha uma série de coisas em relação ao dependente. Então, isso não é algo só de quem sofre do problema, mas até daqueles que deveriam estar lá disposto a tratar, também tem preconceito, né? Então, isso é uma questão muito importante. E isso piora a situação de quem está sofrendo, seja a família, seja o dependente. Né? Porque se você sente que há um preconceito, que há um estigma, a tendência sua é também querer esconder esse problema, é não expor. E quanto mais você esconde, menos você tem acesso a ajuda, né? A possibilidade de apoio, de suporte. Eu acho que o Ronaldo está com algum probleminha na hora de conexão. Enquanto isso, sim, Carmen, e negociar seria uma habilidade mais complexa. Sempre, né? A questão da negociação, ela sempre envolve uma... Voltou, Ronaldo, voltou. A Mara está dizendo, o preconceito afasta pessoas, nós devemos falar ou omitir, né? É claro, Mara, que a questão do falar, o se abrir ou omitir, vai depender muito do com quem, para quem, né, que você vai estar falando isso, e se você está confortável para compartilhar isso, porque, obviamente, que o intuito não é sair abrindo para todo mundo, não é sair abrindo essa questão para qualquer pessoa, mas que você possa encontrar alguém que seja, de fato, alguém da sua confiança, alguém que não vá julgar, alguém que não vá... deixa eu aceitar o Ronaldo aqui, que ele saiu e voltou. Ronaldo, voltou. Não estou te ouvindo. Não está ouvindo? Agora está. Ah, não, agora estou. É que você não tinha falado. Não estava ouvindo o que eu estava falando, tá certo. Não, eu queria, já estamos falando da negação, queria fazer um comentário interessante do que a Camila falou. O lance de que as famílias se afastam, né? E no processo, o que a gente vê muito nos grupos de apoio é assim, ela tá, no caso, ela está falando do marido, né? Eu vou começar pela família com marido, mulher e filho. A mãe vai visitar o grupo de apoio, o pai não vai, porque o pai diz, isso não é nada,
isso não é nada. Ele já começa a negar ali, disse isso não é nada. Então, a mãe vai até lá para conhecer o que tem o grupo, ela começa a participar do grupo, convida o marido e começa a perceber, e ele diz para ela, não é nada, eu não vou. Então, a negação já do casal é muito forte. Se um deles não quiser ir, né, isso já é uma dificuldade, claro, para ajudar a pessoa que está passando pelo processo. Mas uma das coisas interessantes que acontecem muito nos grupos também é assim, aquela pessoa que estava negando, que não queria saber daquilo, ela começa a perceber que o companheiro ou companheira começa a mudar. Porque na participação dos grupos, a pessoa começa a entender como se relacionar com aquela situação. E ele que estava negando, começa percebendo que ele está quase que perdendo o controle do processo, porque ele está negando uma coisa que está ficando cada vez visível para ele, mas ele reage de um jeito e a pessoa de outro. Então, já começa o processo de negação, muitas vezes dentro da própria família. Outra coisa também que ela falou do companheiro, é muito comum, agora, até que ultimamente eu não tenho percebido muito isso, mas assim, a companheira vem e ela entra num estágio com a pessoa que ela não acredita que seja uma doença. Ela vem achando que ele é um safado, sem vergonha, etc., mas ela está negando ainda a condição da doença. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que você falou de desmistificar. Agora, talvez as pessoas falem muito mais que a dependência química é uma doença. Mas antigamente a dependência química era coisa de safado, sem vergonha, ladrão, vagabundo, aquela coisa. Então, eu acho que já houve uma desmistificação do processo do vício, da doença, né? E as pessoas começam a entender melhor. Mas o processo de negação, pelo que a gente enxerga, é justamente naquela chegada, né? A pessoa, um vem e fala isso que nós falamos. Eu estou aqui porque meu filho está isso e aquilo, mas eu não tenho nada a ver com isso. É coisa de jovem e fica dando justificativas. A pessoa não vem lá para entender o que é a doença, né? Então, a negação é muito séria, muito séria. Dificulta, inclusive, o trabalho de recuperação da própria pessoa nesse processo. Sim, sem sombra de dúvida, porque primeiro vamos entender assim, né? Vou dar sempre a visão aqui, a parte da psicologia. A negação, ela é um mecanismo de defesa, né? E os mecanismos de defesa sempre são acionados no momento onde há uma situação ou uma experiência interna, real ou imaginária, de muita angústia, né? Então, algo acontece que gera na pessoa uma angústia muito grande e, por isso, o ego, né, a nossa mente se vale ali de alguns mecanismos de defesa, e a negação é um deles. Então, quando a pessoa nega, obviamente que isso também se soma à falta da informação, mas às vezes a gente vê pessoas super instruídas. Eu digo assim, eu tenho casos de pacientes que são filhos, por exemplo, de médicos, né? Então, quer dizer, o médico, mais do que ninguém, entende, né, do adoecimento, tem conhecimento sobre dependência química, e, no entanto, mesmo ele, que tem muito conhecimento a respeito do problema, também passa por esse estágio da negação. Porque a negação, mais do que o entendimento da doença, é o que ela representa para aquela pessoa, né? Assim como, vou fazer um paralelo, assim como o dependente, a primeira coisa do dependente também é a negação. Você vai mostrar para ele, você vai falar para ele, olha, você anda abusando, seu uso está trazendo prejuízo, você está tentando mostrar para ele que aquilo está problemático, e ele nega, não porque ele está querendo mentir para você, ele não consegue realmente aceitar que ele perdeu o controle da situação. Então, ele fala, não é bem assim, você está exagerando. Na verdade, dessa vez eu acabei exagerando um pouco, mas foi a primeira vez, ou é a última vez que isso vai acontecer. Ele vai arrumando justificativas para que ele mesmo possa sentir algum conforto dentro daquela situação que, para ele, fala assim, não, eu não posso ter perdido o controle. Eu não posso estar sendo dominado, vamos dizer assim, pelo álcool ou por qualquer outra droga, ou por um comportamento, né, pensando nas dependências, né, nas compulsões de modo geral, né? Então, é muito difícil para a pessoa, às vezes, entrar em contato com o que aquela situação significa para ela,
mais do que necessariamente a questão da doença propriamente dita, né? É o que ela representa. Então, por exemplo, para uma família que está em negação, o que representa para ela, de repente, ter um filho, ou um marido, ou a esposa, ou um parente, a mãe, o pai, enfim, usuário de drogas, né? O que isso significa para ela? Porque a negação vem muito mais dessa representação que a dependência tem para aquele indivíduo do que a própria doença, sabe? Do que necessariamente a doença propriamente dita. Mas a negação tem um caráter muito forte, a gente percebe nos grupos, social. A pessoa tem uma preocupação muito grande em que o vizinho, que a prima... O que a prima vai dizer que o cara está usando? Não deve estar. Não é. Porque ela não quer aceitar isso, pensando no que vai acontecer. Existem algumas historinhas muito, muito legais, e uma dessas que eu acho muito boa, que eu sempre conto, é assim... que num almoço de família, e é exatamente essa figura, todos chegam para o almoço de domingo de família, né? E aí quando o mundo chega, e a dona da casa, que é a dona que recebeu todo mundo, tem um filho que é um usuário de droga. E ele não está lá. Por quê? Porque ele está no uso por aí, está perdido no dia. E era de dia, já está perdido por aí. E aí todo mundo pergunta, cadê o isso, cadê o aquilo, tal? E ela fala, claro, ele viajou. Porque o ato de mentir já é uma negação da situação. Ele está dizendo, não, ele está tudo bem, ele não sei o que lá, está tudo bem, mas ela não assume a situação. Então, como você está dizendo, ela não assume para ela, como é que ela vai assumir? Se ela não assumir para ela, como é que ela vai assumir para os outros? Então, para todos os efeitos, não, ele viajou. Ele saiu para usar, mas ela vai falar que ele viajou. Então, sim, a negação na família, ela tem um caráter muito grande, justamente, de novo, desculpe, mas falando isso, como é que uma pessoa que nega a situação pode buscar ajuda, né? Isso, mas esse exemplo que você deu, Ronaldo, exemplifica exatamente o que eu estava dizendo antes. Então, quer dizer, a pessoa precisa mentir porque ela tem vergonha daquela situação. E a mentira está a serviço dela realmente tentar se desvencilhar ela mesma e também não expor isso ao parente ou ao colega que está lá, a situação que ela tem uma representação. Então, quando alguém fala assim, mas o que os outros vão dizer, essa pessoa está me dizendo que ela já tem algum pensamento a respeito daquilo, que ela entende que se eu estou pensando isso, imagina o que os outros vão dizer. É quase que antes da frase, o que os outros vão dizer, vem uma antes. Tipo assim, um exemplo, eu acho isso uma falta de vergonha na cara. Imagina o que os outros vão dizer. É como se o que os outros vão dizer fosse um complemento, porque ela já pensa alguma coisa e volta naquilo que eu estava dizendo. Por isso que eu falei que foi um excelente exemplo. Porque se ela está mentindo, é porque ela pensa algo a respeito daquilo que a envergonha, que desperta nela muita angústia. Então, ela precisa se desvencilhar, ela precisa se ludibriar, se enganar, se auto-enganar, negando a situação, para ela tentar lidar com aquilo que para ela está insuportável, né? Então, de novo, volta, né? O que é para uma mãe ter um filho dependente químico? O que é para um pai ter um filho dependente? O que é para a esposa estar casado com alguém que está com problema de dependência, ou para o esposo, com uma mulher que está com problema de dependência? Então, quer dizer, o que significa isso? É porque vai muito além do que é a doença, né? É claro que eu também concordo muito com o que você disse, Ronaldo, só para fechar essa ideia, e tem uma coisa social muito grande. Então, quer dizer, a história da dependência química no decorrer dos anos, ela vem de algo muito de mau caráter, de vagabundo, do que o cara não quer nada com nada, porque ele está doente porque quer. Vem muito com um estigma, principalmente como se fosse uma escolha da pessoa. Então, quer dizer, ele está lá porque ele quer. Se ele quiser, ele é um vagabundo que não quer trabalhar, só quer ficar fumando maconha, ou só quer beber, só quer ficar no bar. Então, quer dizer, vem carregado como um defeito de caráter da pessoa, né? Então, óbvio, para uma doença que carrega um estigma tão grande, mesmo que hoje a gente vai desmistificando algumas coisas, ela ainda traz esse histórico de estigma que, para quem é afetado ou para a família que tem um membro que é afetado, fica sempre esse receio de tipo, putz, aconteceu aqui. E agora? O que vão pensar da nossa família? O que vão achar? Vão achar que a gente não cuidou direito, que a gente não deu educação, que a gente não sei o quê, que a gente não sei o que lá. Então, aí o que acontece? A primeira coisa é assim, não é bem assim, né? Aí vem a questão da negação, primeiro para si mesmo.
né? A ação tem uma outra característica que acaba sendo sentimentos de frustração que o familiar adquire, e assim, todo mundo está dizendo para a pessoa, né, todo mundo está sabendo que aquela pessoa está tendo aquela atitude de uso de álcool, droga, o que seja. E a pessoa aqui, quem sou eu, a mãe, está negando. Chega um dado momento que ela quase que dizer assim, não, ele está fazendo isso. Aí ela vai conversar com o outro, mas não, todo mundo sabe. Você é a única pessoa que não está aceitando que está acontecendo isso. Na casa, dentro da casa, a família, os irmãos falam, mãe, o cara já está usando há muito tempo, você que não está olhando. Por quê? Porque esse processo de negação, ele está dentro da própria casa. Né? Ele exige dentro do próprio núcleo. E quanto mais ignorado está esse processo, mais difícil atingir. Entendeu? E isso acontece bastante. O pai, a mãe não estão vendo, o irmão está falando e ninguém está ligando, de repente acontece, eu falei. Sim, porque aquele que identifica o problema, aquele que não nega o problema, é aquele que está menos angustiado com aquela situação, né? E pensando de angústia, não é que não está sofrendo, não é isso, tem sofrimento. De novo, né, mecanismo de defesa, o que tem por trás, a força motriz ali, é angústia. Angústia é aquela coisa louca que nos invade, que a gente não sabe dar nome, só sente. E não consegue mesmo expressar com palavras o que está sentindo. Então, quer dizer, é um impacto muito forte que rompe de dentro da gente. Mas tem pessoas que estão sofrendo, que podem estar com raiva, que podem estar tristes com a situação. Mas como não é tão angustiante para essa pessoa é a primeira a perceber o problema. E vai tentar, obviamente, contar para os demais, contar no bom sentido, né? Contar no sentido de, olha, está acontecendo um problema aqui em casa. Alertar, isso. Então, vai ser o primeiro a alertar. Só que para aqueles outros que for mais angustiante aceitar aquilo como verdade, é a pessoa que vai falar, não, acho que não é bem assim. Aí ela vai tentar, porque a negação não é só dizer não está acontecendo, é ficar arrumando justificativas para o que está acontecendo. Não, de repente, ele está bebendo demais. Não, mas é que no trabalho dele também, coitado, ele está sofrendo uma pressão, até eu estaria bebendo numa situação dessa. Ou fala alguma coisa, não, mas foi só nessa festa, também era aniversário lá do amiguinho, do fulano. Então, quer dizer, a pessoa vai arrumando sempre justificativas para aquele comportamento. Isso é negação. Né? Isso também é negação. Negação não é só a pessoa que não enxerga ou que não aceita, que fala, não é verdade. Não, é a pessoa que fala, não, aconteceu, mas aconteceu por causa disso. E você vai vendo como é muito semelhante, de novo, a linha é tênue, né? Com o dependente, né? Que ele também vai arrumando pretextos para os comportamentos ou para os prejuízos que o comportamento está acarretando. Então, a Carmen falou um negócio aqui que é a dependência química, devido a todo o estigma que ela carrega e por ser uma coisa muito de defeito de caráter, quem sofre com a dependência e quem tem um membro que sofre com a dependência, vem muito aquela sensação de fracasso, fracassei. E quem gosta de admitir fracassos? Raras pessoas, ainda mais quando são fracassos de cunho, como que eu posso dizer assim, não é que eu fracassei assim, eu fui tentar fazer a prova lá e não consegui, não, eu fracassei como pessoa, né, porque se é um defeito de caráter, então eu fracassei como pessoa, né, então eu sou o fracasso, né, é diferente do fracasso da ação, fui tentar fazer algo, não consegui, não, eu fracassei como pessoa, porque eu padeço hoje de uma doença devido aos meus comportamentos, devido às minhas escolhas. Então, quer dizer, eu padeço, eu fracassei. Então, obviamente que vem de cara, né, essa coisa de, calma, não é bem assim, deixa eu explicar, né? Mas é um deixa eu explicar não só para o outro. Quando eu tento justificar para você, na verdade, eu estou tentando me convencer, né? Estou tentando explicar para mim mesmo. E tem também das outras negações que a gente vê muito nos grupos e que é muito interessante, que talvez seja às vezes a dificuldade até da pessoa perceber que ela tem que atuar também, é quando a pessoa fala assim, não é o problema, não é o meu filho, é o amigo dele. Então ela já nega a partir dali que a responsabilidade daquela situação também não é do filho dela, é do amigo dele que é isso, é da escola que é isso, é do lugar que ele anda, mas não é o filho dela. Então esse processo de negação ele é muito abrangente, a pessoa tem que assumir a doença como um todo. Por isso que ela tem que conhecer a doença para entender toda a dinâmica e todas as pessoas envolvidas e ali existe responsabilidade de cada um. Então,
Dizer que o cara não é o responsável, sim um amigo, é dizer, coitado, né? É trabalhar o coitadinho e aí você não vai conseguir ajudar ele a levantar. E é engraçado, né, Ronaldo, porque às vezes, né, você tem que falar para essa família, olha, na verdade, o amigo que é má influência é o seu filho, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, são más influências, sim, mas é o seu filho para os demais, né? E não os demais para o seu filho. E é muito difícil, tirando a brincadeira, né? Mas é muito difícil você olhar para o seu filho e de repente ver assim, gente, você é a má influência do grupo. Por exemplo, é você que tem os pensamentos totalmente, como é que fala? Não distorcidos, transgressor. É você que tem esses pensamentos que arrasta todo mundo para convence, manipula as pessoas, né? Então, quer dizer, é muito difícil mesmo você reconhecer isso, às vezes em você mesmo, ou numa cria sua, né? Ou numa escolha, pensando em marido e mulher, né? Não acredito que eu escolhi uma pessoa assim, porque sempre remete ao eu. Eu escolhi esse marido, eu escolhi essa esposa. Então, se ele tem, entre aspas, tá, defeitos de caráter, vamos dizer assim, eu escolhi. Então, quer dizer, tem um pouco do eu ali. Então, por isso a negação. Porque se fosse só o outro, a gente não negaria. É que isso implica, em alguma medida, algo que diz respeito a mim. Então, pensando em família e filho, né? Os pais, às vezes, negam. Por quê? Porque meu filho é minha cria. Se ele está dando problema, então vem um pensamento, vem uma fantasia na cabeça dos pais de que ele errou de alguma maneira. E, às vezes, olhar para o erro que ele possa ter cometido é que é difícil. Então, o que eu faço? Eu nego o problema. Né? Se olhar para o meu erro é difícil, então eu prefiro dizer que o meu filho não tem problema. Né? Ou tento justificar os problemas que ele está apresentando, né? Então, a negação, ela atende a vários senhores, eu diria. Ela atende ao senhor da sociedade, ou seja, eu nego porque socialmente é uma doença criminalizada, é uma doença cheia de estigma, então eu nego porque socialmente não é bem aceita. Defeito de caráter total. Defeito de caráter total. Sempre fala que o cara não tem vergonha, que o cara é um ser vergonha, que o cara, enfim, tudo isso. Então, tem a parte da sociedade também que não ajuda a gente a olhar de uma forma mais verdadeira para o que está acontecendo. Então, até pelo estigma, eu prefiro dizer que não, eu prefiro dizer que não está acontecendo, né? Porque tem um estigma social. Então, tem a negação para atender uma demanda da sociedade que não aceita, que recrimina, né? Tem a negação para atender uma demanda da família, ou seja, porque é do sistema, eu preciso proteger o meu sistema familiar, eu preciso proteger esse núcleo, e eu não posso, então, admitir que nesse núcleo, entre aspas, tem uma laranja podre, vamos dizer assim. Então, nego para proteger o sistema, eu nego para proteger a minha integridade principal, seja se é meu filho, ou seja se é marido, esposa, o que for, mas se houve um eu ali implicado, filho, eu que criei, marido, eu que escolhi, mulher, eu que escolhi. Então, eu nego para preservar a minha integridade, tipo, não, eu não errei na escolha, eu não errei na educação, e eu nego para proteger a própria pessoa, né, acometida pelo problema, porque eu falo, não, eu não quero que ele sofra com tudo isso, então ele não tá acontecendo. Então, a negação, ela atende a muitos senhores, né, e em cada caso, um senhor está mandando mais que outro, mas, de alguma maneira, todos ali, tipo assim, é muito cacique para pouco índio, né, que a gente costuma dizer. Tem muito cacique mandando ali, uns às vezes têm um peso maior, mas a negação, ela não vem só por uma via, né, só por causa de uma coisa, né, ela, como eu falei, ela atende a várias necessidades. Você falou uma coisa que, para mim, parece fazer muito sentido, Vanessa, assim, nós como pessoas, nós já somos criados na defesa. Sempre, dificilmente você ouve uma coisa, eu digo por mim também, né? Você ouve uma coisa já e tenta elaborar o que quer dizer aquilo antes de se defender. Então, a tendência natural é a defesa. Então, essa condição de você falar, teu filho usa droga? Não, meu filho não usa droga. Ou seja, você não é capaz de falar assim, estou avaliando, aí aconteceram alguns fatos. Você nunca ouve o cara falar, não, meu filho não usa droga. Geralmente, o não faz parte do processo por essa situação, por essa defesa. E isso me lembra algumas outras situações que eu passei também, quando era assim, em reuniões, quando acontecia reuniões já mais íntimas, né? Pessoas de outras empresas, quando você começa a desenvolver algum relacionamento,
que a pessoa, de alguma forma, já conhece a tua história, ela se sente à vontade para contar a história dela. E a partir dali, ela começa a, vamos dizer assim, ela vai elaborando aquilo, ela vai quase que quebrando aquela barreira da negação. Porque ela fala uma coisa, você retorna para ela, fala, isso aí acontece assim, assim, assado. E ela vai pensando. Então, o que é muito difícil, mas que faz parte, exatamente, eu acho, e eu vou até fazer uma observação, muitos médicos, muitos psicólogos, psiquiatras, às vezes, talvez, hoje tem uma visão mais humanizada, mas eles não tentam, sei lá, se entender exatamente o que está acontecendo com a pessoa antes de dizer se ela usa ou não droga, sei lá. Eu acho que é muito assim, já vai, o cara veio usar droga, já dá um remédio pro cara, sabe aquela coisa assim? Não tenta elaborar o que está acontecendo. Por quê? Porque usar droga, para mim, é uma negação à vida também. O cara, alguma coisa ele está negando ali. Então, o processo de negação é muito mais profundo do que simplesmente, né? Não, ele está usando droga, dá remédio pro cara. Eu não sei se é assim, mas eu sinto. Eu também, eu acho que você está tocando num ponto super importante, que é o que eu falei. Muitos profissionais, eles têm preconceito com o tratamento da dependência química, e o que eles não estão percebendo é que a dependência química está crescendo, e quanto mais rápido eles se prepararem para atender essa demanda, melhor será o tratamento ofertado. Até porque esse paciente chega de alguma maneira até a gente. Às vezes ele não chega com a demanda de, olha, eu vim porque sou usuário de maconha, ou porque sou usuário de álcool. Ele chega, às vezes, olha, eu tô com uma bronquite crônica, né? Tô com uma bronquite. E aí o cara começa a investigar, o médico começa a investigar e vê, mas pera lá, você fuma crack, sei lá, por exemplo, né? Então, quer dizer, você ter uma abordagem humanizada e não ficar preso a diagnóstico é muito importante, exatamente para desestigmatizar a doença, né? Senão eu fico rotulando pessoas, que nem marcar gado, eu fico rotulando pessoas, é dependente químico, é dependente de álcool, é alcoolista, é maconheiro, é craqueiro, eu só rotulo, e para doença tem remédio, mas para o humano que está adoecido, o que tem é humanidade, né? Eu sou dessa vertente. Se eu estou doente, então eu tenho então eu tenho um remédio para te dar, vamos dizer assim. Mas se eu olho a doença, ou melhor, se eu olho o indivíduo por trás da doença, então o que ele precisa não é de remédio, ele está precisando, não que o remédio não tenha o seu papel, não estou demonizando o remédio, não sou contra a medicação, não é isso. Mas eu acho que assim, quando você fica preso apenas à questão medicamentosa, é porque você tem um olhar estigmatizante para a doença. E aí, como que você pode ofertar conforto e abrir caminho para que, por exemplo, essa família que está impactada pelo problema possa expressar como é para ela a experiência do que ela está vivendo, se a própria pessoa que está ali para ajudar tem uma postura estigmatizante, né? Então, eu acho muito complicado mesmo essa situação, né? E a outra coisa é também rotular o familiar que está em negação, né? Ah, mas esse cara tá em negação, mas esse cara... Gente, negação, como eu disse, a primeira coisa que a gente aprende a falar na vida é não. A primeira palavra que a gente ouviu e aprendeu a falar, antes às vezes de mamãe e papai, é não. Então, quer dizer, a negação é algo, primeiro, a primeira tentativa é algo de proteção. Quando a gente fala não, eu tô tentando, calma, eu falo não primeiro para pensar, sabe assim? Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, nossa, eu preciso aprender a falar não? Né? Tem gente que precisa aprender a falar sim, porque fala só não. Mas o não é assim, não agora, porque eu preciso pensar a respeito, antes de aceitar, antes de me expor, antes de concordar. Então, pera lá, não, deixa eu pensar. Ah, depois de um tempo, de repente eu falo, não, na verdade é isso mesmo, eu aceito, né? O não é uma proteção e é um pedido de tempo. Calma, deixa eu assimilar essa informação. Porque é uma informação nova. Então, no primeiro momento, a negação não necessariamente é um problema. Ela é uma tentativa de assimilação do que está acontecendo, né? O problema da negação é quando há uma fixação nela. Quando a pessoa, depois de A mais B, depois de tempo para pensar, depois de tudo que está acontecendo, ela continua em negação. Aí a gente está falando de um problema, né? Porque num primeiro momento, a pessoa fala, não pode ser. Sabe aquela coisa quando você recebe a notícia da morte de alguém? Né? Olha, fulano morreu. Não pode ser. Você tem certeza? Não pode ser. Eu não acredito.
A pessoa não acredita, aí ela vai buscar informação, aí ela começa a ver, nossa, não é verdade mesmo, nossa, não acredito. Aí ela vai aceitando, né? Então a negação, a negação ela sempre aparece nesses momentos de maior angústia, onde a gente é confrontado com algo que nos pega de surpresa. Então, não, literalmente, é um mecanismo de defesa, eu estou tentando me defender de algo impactante. Se isso permanece, aí sim nós estamos falando de um transtorno do mecanismo, né? Ou seja, essa pessoa já está num processo de negação no sentido excessivo, patológico da palavra. O impacto que nós estamos falando já atingiu essa pessoa de cheio, assim? Isso, exatamente. Quando a gente fala de impacto na família, esse impacto é onde ela está tão impactada que ela está cristalizada nessa negação. O primeiro estágio, pelo menos, né? Ela pode estar cristalizada em outro estágio. Então, quando a negação é excessiva que ela é problemática, porque num primeiro momento ela está tentando preservar a integridade daquele indivíduo, né? Que está negando, né? E o problema da negação é que ela, como você citou um pouquinho lá para trás, ela atrasa a busca de ajuda, seja para si mesmo, seja para o outro, porque às vezes o outro já está num grau máximo de dependência, mas como eu nego o problema, eu não dou suporte, eu não ajudo ele a... Espera um pouquinho, nisso daí que você está falando, tem um levantamento, que os familiares levam até 2 anos para assumir uma situação. Então, não é isso mesmo? Eita, travou, Ronaldo. Pai e mãe chega a levar 25 meses... Ronaldo, você travou, eu estava dando sequência, pode falar. Claro. Não, é isso mesmo, eu acho que eu ia falar assim, você está com esse levantamento aí, é isso mesmo, não é isso? O cara o cara leva 2 anos, às vezes, para tomar uma atitude, porque ele não acredita que aquilo está na frente dele. Sim, pai e mãe chega a demorar 25 meses para buscar ajuda para os seus filhos, e filhos, para buscar ajuda para os pais, demora até 72 meses para buscar ajuda, né? Sendo que outros parentes demoram 55 meses, né? Então, quer dizer, e também depende muito da droga, né? O álcool tende a ser a droga que mais é suportada problematicamente dentro da família. Então, o cara já está ali desenvolvendo um problema com álcool, já é nítido, ele já está há alguns anos usando, e isso pode chegar a demorar até 7 anos para se buscar ajuda para um alcoolista, enquanto para um usuário de crack, isso cai para 1 ano, por exemplo. Então, veja como o alcoolista é o mais básico. Quantas festas de aniversário que você vê aquele mesmo tio encher a cara, cair bêbado, a tia por ele, levar ele, aquela coisa, você fala, tia, o cara não é nada, sabe? As pessoas elas banalizam aquela atitude, né? Isso aí é uma negação muito forte. Você banaliza, você não dá o devida importância, mas também tem a questão, olha como as coisas elas vão, né, fazer uma intersecção. Por que o álcool é mais tolerado? Porque a gente tem toda uma mídia social que destitui ele da categoria de droga. Então, você tem propaganda, as propagandas são sempre maravilhosas, mostrando todo mundo muito bem, lindo, maravilhoso, se divertindo ao uso de álcool. Tem álcool na novela, tem álcool no filme, tem álcool em tudo. Agora, o crack não. O crack é super estigmatizado. Então, quando isso aparece na família, meu Deus, esse menino está com problema, a gente precisa procurar ajuda, vamos dizer assim. Então, quer dizer, é mais rápida também, exatamente porque o estigma, o peso de droga que é colocado no crack é maior do que o peso de droga que é colocado no álcool. E você, Ronaldo, você está intimado agora, estou te intimando, na frente de todo mundo que está nos assistindo. Eu vou te intimar para você falar sobre o MAD um dia, porque é muito isso, o álcool, ele causa muito mais morte que todas as outras drogas juntas. E, no entanto, a família não se sente tão envergonhada, vamos dizer assim, com um cara que dá vexame porque bebeu, mas se sente super envergonhada quando tem um usuário de maconha, de cocaína ou de crack. Não que tudo bem usar cocaína, crack, é assim, é droga como todas as outras, o álcool, né? E veja como a demora para buscar ajuda também está linkada à maneira como a sociedade aborda aquela substância. Então, não só para buscar ajuda, mas como a família vê o usuário. Então, a família vê o usuário de crack de um jeito diferente que vê o usuário de álcool. Totalmente. E a negação tem tudo a ver com o teu olhar, né? Com o jeito que eu vejo. Se eu acho que crack é um problema maior, então eu também tendo a negar muito mais o problema com o crack do que eu nego o problema com o álcool, por exemplo. Você falando, o lance da negação, para mim, vem justamente só um ano passando com o caso da bebida com o dirigir.
O cara fala assim, mas você vai dirigir? Você estava bebendo? Não, mas só um pouquinho. A pessoa nega ela nega a ideia de que aquele pouquinho de álcool pode mudar a percepção de profundidade daquela pessoa. Então, a gente tem uma tendência, nessas coisas que você pode ficar se protegendo. Não, isso não, isso sim, isso não. E, aos poucos, a gente começa a dar, talvez, uma responsabilidade maior para o álcool que a gente não deu nos últimos anos, banalizando, talvez, por essa facilidade de acesso e tantas outras coisas que a gente tem no álcool. Tanto que a gente fala assim, álcool e outras drogas hoje em dia. A gente tem o cuidado de falar álcool e outras drogas. A gente não fala droga e álcool. A gente chama ele na frente Pode falar. Não, a gente põe ele na frente para deixar que as pessoas entendam. É uma droga. O álcool é uma droga. E olha que eu vejo, você falou isso, eu ia falar uma coisa até um pouquinho diferente disso que você estava dizendo, né, Ronaldo? Por que a gente fala álcool e outras drogas, né? Exatamente. Por um lado isso, para frisar que álcool e outras, é sinal de que essa também é. Então é o álcool e outras drogas, tudo é droga. Mas só o fato da gente separar álcool e outras drogas, por um lado, também mostra essa separação, como se álcool pertencesse a outra classe de drogas. Né? E não a classe de drogas como um todo. Tudo é droga, tudo mexe no sistema nervoso central, tudo mexe na arquitetura das sinapses e neuronais, na arquitetura cerebral, tudo causa problema. E por que a gente faz álcool e outra, como se fosse uma categoria à parte também, né? Mas entendo também esse outro lado que você está dando, do colocar, olha, álcool e outras drogas, porque isso também é. Mas veja como a gente vai normalizando algumas coisas que vai fomentando essa maneira da gente enxergar. Assim, porque se a gente falar assim, álcool, maconha, cocaína, outra coisa, vai dar. As pessoas falam, não, mas é álcool, não é maconha nem cocaína, entendeu? As pessoas vão separar, elas mesmas fazem a separação. Mas é isso que eu quero dizer. Como a gente vem de uma sociedade onde o álcool sempre foi lícito, aceitável, socialmente aceitável, nós precisamos desenvolver uma estratégia para mostrar que, olha, álcool também é. Mas eu poderia falar drogas. E todo mundo entender que álcool faz parte de... Quando eu falo drogas, todo mundo pensa maconha, cocaína, crack, heroína. Ninguém pensa álcool. Por que ninguém pensa álcool quando eu falo drogas? Porque ele sempre foi destituído desse lugar de droga, né? Se ele não tivesse sido, desde o início, sido considerado droga, desde o começo, hoje eu não precisaria falar álcool e outras drogas. Eu poderia falar drogas e todo mundo pensaria álcool, maconha, cocaína, crack. Você entende? Olha como o social tem um peso, né? Já que você entrou nisso, eu só queria fazer uma assunção aqui, que é do Dr. Guilherme Franco, que ele fala. A cerveja não é álcool. Para o governo, na Lei 92/94 de 96, que cuida de anúncios de televisão, etc., nesse lugar, a cerveja não é álcool, porque ela tem um percentual menor do que está na lei. Então, para a lei, cerveja não é álcool. Então, já começa daí a tentativa de tirar ela do lugar dela de responsabilidade tal. E a Sandra Marques, nossa querida Sandra Marques, está falando a mesma coisa com relação ao tabaco. O tabaco é a mesma coisa. O pessoal não chama o tabaco de droga, né, Sandra Marques? Um beijo. É a mesma coisa. Verdade. A gente nega essas coisas, a gente cansa de negar, depois a gente reclama, né, que o cara está negando. A gente nega... Olha, a gente está aqui há 50 minutos falando de álcool, drogas, e não mencionamos o tabaco. Olha como é forte, essa educação social que a gente recebeu do que é droga e do que não é droga, apesar de tudo ser droga, é isso que eu quero dizer, né? Bem lembrado sobre o tabaco, que mata muito mais pessoas, direta e indiretamente também. A Sandra tem um trabalho maravilhoso que faz nessa área de tabaco, a gente tem que um dia até colocar ela no meio com a gente aqui para falar um pouco disso. Porque realmente é uma dessas drogas que a gente ignora e que mata violentamente, né? É uma coisa maluca também. A quantidade de pessoas com problema pulmonar, tudo resultado. Sim. Ela falou, existe o tabagismo passivo ainda, né? Tabagista passivo é aquele cara que nega, não tem problema e fica junto, fumando junto com o outro.
Então, exatamente, e que tem tanto impacto quanto, assim, claro, quem fuma tem um impacto maior, mas o tabagista passivo, ele inala a fumaça carbonizada ali. Quem fuma ainda tem o filtro para filtrar um pouco das toxinas. Quem está do lado não tem filtro. Ele fica inalando aquela fumaça que vai queimando na pontinha do cigarro ali, e aquilo não tem filtro, vem direto para as narinas e para o pulmão. Então, quer dizer, para o tabagista passivo, os danos também são muito graves, assim, né? Podem ser muito graves por causa dessa exposição. Mas saímos um pouco aqui da temática da negação. Mas saímos, mas não saímos. Porque não, a negação que a gente, naturalmente, a gente nega as coisas. Isso também é... Não, e o quanto que essa coisa social, né, essa mentalidade social que impõe e dita o que é prejudicial, o que não é, o que é droga, o que não é, também está na base da nossa maneira de reagir às situações, né? Então, quer dizer, a negação, ela vem muito linkada com o ambiente onde eu estou inserida, né? O quanto que aquilo que está acontecendo é aceitável ou não. E quando a gente fala... Não, é que você falou isso agora e me lembrei daquilo que você comentou no comecinho. O lance dentro da família da negação, quando um pai nega que o outro está usando uma droga, pro filho mesmo, ali é quase que aquilo que você ainda comentou, né? O cara, ele tem que assumir pro filho, né? A sensação dele é que ele vai ter que assumir pro filho que ele falhou com o outro, né? Então, a sensação da negação dentro da família, ela é muito forte, Vanessa. A gente vê isso, e o trabalho que a gente vê nos grupos de apoio é que as pessoas, depois, às vezes, 2, 3 meses que estão indo lá, elas começam a entender que aqui negar foi a maior estupidez que ela fez. Ela dificultou o processo dela de compreensão do problema e até de ajudar a pessoa a buscar uma saída. Então, a negação ela é muito ruim. Eu trabalho ela como a negação é a culpa. A negação imobiliza a pessoa. Negou e imobilizou. Sim, é bem isso. Imobiliza, retarda a busca de ajuda, aumenta a angústia, porque esse é o tiro da culatra, né? O tiro que sai pela culatra da negação é que eu nego para tentar amenizar a angústia e, na verdade, a negação aumenta a angústia. E aí eu nego mais, aí fica aquele ciclo vicioso. Porque quanto mais acontece, mais eu tenho que ficar arrumando justificativa, mais angustiada eu vou ficando, porque daí a gente entra na segunda fase do impacto, que a gente vai falar só na semana que vem. Que é o quê? É porque quanto mais eu nego, mais eu tento justificar o comportamento, seja do outro, seja o meu. E quanto mais eu tento justificar e não consigo, porque a coisa vai saindo, eu vou tapando só com a peneira, ou seja, os raios vão passando, eu vou sentindo aquilo da perda do controle, eu estou perdendo o controle da situação. E aí a gente entra o segundo estágio do impacto da dependência na família, que é exatamente... que é na semana que vem, que é exatamente a questão do controle. Já fica aí anunciado para vocês qual é a temática, que é o segundo estágio, que é a questão do controle, né? Então, a negação, eu acho que assim, para finalizar, né, assim, essa questão, para dar um resumo, né, a negação, num primeiro momento, ela é super aceitável, super esperada e super compreensível, né? E o problema maior é estar com ela. Tem até alguém aqui que me perguntou, que deixou a pergunta, Larissa, eu acho que que ela está falando, e quando você passou da sua fase de negação, mas tem que lidar com o outro ainda em negação, né? Legal. Primeiro é assim, né? Melhor coisa é a sua própria experiência. Então, você sabe como foi, né? Então, você sabe como foi, você sabe como é difícil essa questão da negação, e você sabe o que precisou ser feito com você para que você quebrasse esse mecanismo. Então, será que você não consegue agir com o outro desta mesma maneira? Você deu uma travadinha, Ronaldo voltou. Será que você não consegue agir dessa mesma maneira, né? Aquilo que funcionou para você pode funcionar também para o outro, né? Então, mas é difícil, porque quem saiu... Vamos dizer assim, quem saiu da caverna, quer que os outros saiam da caverna também, né? Tem o mito da caverna do Platão, que é um pouco isso. Quem vive na caverna só vê de um jeito. Aí um saiu da caverna, viu que o mundo era diferente, quer tirar todo mundo da caverna. Só que vai ter resistência, né? As pessoas resistem a sair daquilo que é o conforto. E quando eu falo conforto, é nesse sentido, né? Tá confortável, porque desta forma eu tento mitigar a angústia, mas... o tiro na culatra é que a negação só aumenta a angústia.
E quanto mais eu nego, mais angustiada fico, mais eu nego. E com o Ronaldo, ele volta. Ele volta para a gente poder se despedir aí de vocês. Enfim, então, a gente estava falando aqui, né, sobre a questão desse impacto. Primeiro, eu acho que também vale dizer uma coisa, né? Ser impactado não é uma coisa que nós escolhemos, né? Ao conviver com... Peraí que eu acho que o Ronaldo está pedindo... Oi, Ronaldo. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo, voltou. Eu estou com um problema no meu sinal aqui, mas vamos lá. Então, não, eu estava só para finalizar, que para variar nosso tempo já está chegando no fim, sobre isso, né? Primeiro que a gente não escolhe ser impactado, né? Não é uma coisa que a pessoa tem como se proteger disso. Você vai ser impactado, não adianta, né? Convivendo com uma pessoa, ainda mais se o vínculo com essa pessoa for muito forte, né? Dependendo de quem está... quem é o dependente químico, né? Isso vai mexer com você, isso vai impactar, vai acontecer uma série de reações e tudo bem, vamos dizer assim. A questão é não procurar ajuda para resolver isso, a questão é não ficar preso em determinadas situações, mesmo depois que você está sendo orientado sobre os processos. É como se precisasse, ao mesmo tempo, ter uma abertura interna, assim como o dependente precisa se abrir para o tratamento, o codependente também precisa se abrir, o codependente não, desculpa. O impactado pela dependência também precisa se abrir, o codependente também, mas o impactado também precisa se abrir aí para o tratamento, e quanto mais informação a gente tem, menor o estigma. Quanto menor o estigma e o preconceito e as fantasias envolvendo o problema, menor será os mecanismos de defesa, né? E os familiares, enquanto os familiares não abrirem a mente para uma situação dessa, em aceitar que a situação é real, aqui agora, quando a pessoa se posicionar aqui agora, ela vai entender, ela consegue acreditar que ela pode fazer aquela mudança. Se ela não se colocar naquela posição, naquele lugar e ficar viajando, não tem como ela mudar a vida dela nem a do outro. Então a negação é um dos momentos piores para o processo de recuperação de um familiar, eu tenho certeza disso. E é o primeirão, né? É o estágio inicial, né? Então, mas eu diria assim, tente observar o que representa, né? Se eu tivesse que deixar uma dica, né, para quem está nesse período de forte negação, de dificuldade de aceitação do que está acontecendo, tente investigar, tente pensar, leve para o grupo, leve para o seu terapeuta, caso você faça, ou leve num grupo de mútua ajuda que você frequente. O que representa para você ter um membro dependente químico na família? O que para você, mãe, pai, tio, avô, filho, filha, representa ter aquele indivíduo com um problema de dependência química? O que significa isso para você? Porque é isso que mobiliza a sua negação, né? E se a gente não mexer nessas fantasias envolvendo o problema, dificilmente você vai se demover dessa barreira, dessa defesa. E pensa também como é bom você descobrir o que está acontecendo, para você parar de negar e cair na realidade, e entender que não é um problema, é de libertador. Você vai descobrir que existe uma saída para aquilo também. Isso, exatamente. Né? Bom, Ronaldo, é isso. Nosso tempo já está chegando ao fim. Acabou. Vamos aproveitar para ter tempo de se despedir. Então, na semana que vem, a gente vai falar do estágio 2. Quem quiser, quem estiver aí, vem com a gente. Nós vamos falar do segundo estágio do impacto, que é a questão do controle. Muito obrigado. Um beijo a todos. Muito obrigado pela participação. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Beijão, Vanessa. Beijão a todos. Um beijo grande para todos. Desculpa o sinal. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.